Maybe we can just open our meeting with 2 Timothy chapter 1. Talvez possamos iniciar a nossa reunião com Just one verse. 2 Timóteo Verse 13. 1:13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. I would like to just give a little outline this afternoon of Paul's doctrine. Eu gostaria de dar apenas pequeno esboço da doutrina de Paulo hoje. And Paul had spoken and he had told of the heavenly characteristics of Christianity. Paulo nos falou e mencionou sobre as características celestiais. He taught of the heavenly character of the church. Falou do caráter celestial da igreja. And Timothy had a very good outline of that truth. E Timóteo tem bom esboço dessa verdade. So, in the Jan Darby translation, it says, "Have an outline of sound words." Na versão do Darby fala tendo modelo, uma linha de pensamento sobre as sãs palavras. So, I'm going to suggest in your mind, if you don't have a sheet of paper, eu vou sugerir a vocês, se vocês não tiverem pedaço de papel, that you divide this piece of paper into 4 quadrants, 4 parts. Quem tiver pedaço de papel, divida em 4 partes, 4 quadrantes. And Paul's doctrine, largely, you can segregate into 4 compartments. A doutrina de Paulo pode ser, assim, podemos dizer, segregada ou dividida em 4 partes distintas. Things that the Apostle Paul taught that none of the other apostles taught. Coisas que o apóstolo Paulo ensinou que nenhum dos outros apóstolos ensinou. Peter, when he was writing, he said, Paul speaks of some things that are very difficult to understand. Pedro, quando escreveu em uma de suas cartas, falou que Paulo falava de coisas difíceis de entender. Let's read it in 2 Peter chapter 3. Vamos ler isso em 2 Pedro capítulo 3. E 15, 16. Versículos 15 e 16. E tende... 2 Pedro 15, 16. 5, 16. Não, 15 e 16, né? 5, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. So, Peter says what Paul was writing was scriptures. Assim, Pedro nos fala que aquilo que Paulo estava escrevendo eram as escrituras. He says it's a part of the Word of God. Ele está dizendo, isso que ele escreveu é parte da palavra de Deus. Now, Peter had met the Lord Jesus and was given his apostleship by the Lord Jesus on the earth. Pedro conheceu o Senhor Jesus pessoalmente e o Senhor deu a ele o apostolado, chamando-o dentre os pescadores. But Paul saw the Lord Jesus in heaven. Mas Paulo viu o Senhor Jesus nos céus. I believe the Lord Jesus appeared to Paul 7 times. Eu creio que o Senhor Jesus apareceu a Paulo 7 vezes. He saw the Lord Jesus in heaven as the risen head in glory. Ele viu o Senhor Jesus como cabeça ressuscitado em glória. And so that's how he speaks of the Lord Jesus, as a glorified man. E é assim como ele fala do Senhor Jesus como homem glorificado. Peter speaks of the Lord Jesus as a man on the earth with the Lord Jesus in heaven. E Pedro fala do Senhor como homem aqui na terra, estando agora nos céus.
So Peter preached a different gospel until the Lord Jesus was rejected finally in chapter 7. Pedro prega um evangelho diferente até o momento em que o seu povo o rejeitou definitivamente. Let's read it in Acts 3:19. Vamos ler isso em Atos 3, versículo 19. We could read 19:20. 19 e 20. At 19, 20, 21. He's in verse 21. He's speaking of the millennium. Os versículos 19, 20 e 21, onde no 21 ele fala sobre o milênio. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. So Peter, during the first perhaps 6 years of Christianity, Assim Pedro falou talvez pelos 6 anos desde o começo da cristandade. his work was to preach to the nation of Israel Seu trabalho era pregar à nação de Israel and to call them to repentance for crucifying the Lord Jesus. e pedir a eles para se arrependerem por terem crucificado o Senhor Jesus Cristo. At the end of chapter 7 in Acts, No final do capítulo 7 de Atos, they stoned Stephen. They said, "We don't want him." eles apedrejam a Estevão e falam: nós não queremos ele. Immediately in chapter 8, Imediatamente, no capítulo 8, the gospel goes forth to the Gentiles. o evangelho então é levado aos gentios. And chapter 9, Saul, the persecutor, is saved. E no capítulo 9, Saulo, o perseguidor, é salvo. And then God works with Saul. E Paulo então começa a trabalhar com Saulo. And he taught Saul what it was, what happened at the cross, and E why. ele ensinou a Paulo o que aconteceu, a Saulo, o que aconteceu na cruz e por que aconteceu. And he was specially used of God to communicate the truth of the church. E ele foi usado por Deus para pessoalmente comunicar a verdade da igreja. So let's look at Romans chapter 16. Vamos abrir em Romanos capítulo 16. Chapter 16, for the sake of time, let's just read verse 25, 26, 27. Vamos ler os versículos 25, 26 e 27 do capítulo 16 de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, That's key. My gospel. essa é uma chave, o meu evangelho. Paulo está falando do seu evangelho, It's different than what Peter preached. diferente do que Pedro pregou. Peter, I'm sure, began to preach the same way that Paul did. Eu creio que Pedro começou então também a pregar do modo como Paulo estava pregando. After the nation rejected the Lord Jesus. Após a nação de Israel ter rejeitado ao Senhor Jesus. But he had to learn it from Paul. Mas ele teve que aprender de Paulo. So let's read the rest of it. Vamos ler o resto então. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. So you'll notice that in verse 25, Paul speaks of my gospel. Então a gente notou que no versículo 25, Paulo fala do meu evangelho. You notice that this is written in the epistle to the Romans. E notem que isso foi escrito na epístola aos Romanos. So in the book of the Acts, Paul preached the gospel of the grace of God. No livro de Atos, Paulo prega o evangelho da graça. In the epistle to the Romans, he taught the gospel.
No livro de Romanos, ele ensina o Evangelho. And in the epistle to the Galatians, he defended the gospel. E na carta aos Gálatas, ele defende o Evangelho. So when he speaks of my gospel, Assim, quando ele fala do meu Evangelho, he's speaking of those things that God has done for the blessing of man. ele fala daquelas coisas que Deus tem feito para a bênção do homem. He starts in a very orderly way in Romans chapter 1. Ele começa de um modo bem ordenado em Romanos capítulo 1. He says, man is rotten right to the core. O homem, ele diz, o homem está arruinado desde o seu nascimento. And then he says, God has acted. E aí ele fala, mas Deus agiu. And he gives the good news of how God has acted. E ele dá as boas novas de como Deus agiu. And so he brings in the things that God has done for man's blessing. E aí ele fala das coisas que Deus tem feito para a bênção dos homens. But then a part of Paul's work was to tell of the mystery. Mas aí a outra parte da obra de Paulo era falar sobre o mistério. And so when he speaks of the mystery, he's speaking of those things that have to do with what God has done for his own pleasure. E quando ele fala do mistério, ele está falando das coisas que Deus fez para o seu próprio prazer. So he has done something for his own pleasure. He is forming a bride for his son. E assim Deus tem feito alguma coisa para o seu próprio prazer. Ele formou uma noiva para o seu filho. He is saving souls out of the Gentile world. Ele tem salvado vidas do mundo gentil, according to his good pleasure. de acordo com o seu prazer, seu próprio prazer. So let's Bom prazer. look at those 4 different parts of what Paul taught. I'll just list them. Eu vou listar então as quatro coisas que Paulo trouxe na sua doutrina. The first one is those things that we have that are in Christ. Primeiro, são aquelas coisas que nós temos em Cristo. Maybe you have a list in your Bible. Talvez você tenha uma lista na sua Bíblia. I paste all kinds of things in my Bible, charts and Eu costumo adicionar à minha Bíblia todos os tipos de esquemas e cartas ou desenhos. and I have a list of some of the things that we have in Christ. E eu tenho aqui uma lista das coisas que nós temos em Cristo. I have 12 things here, Tenho 12 coisas aqui, but there's probably 100. mas provavelmente deve existir 100. Let me read. It says, we have the forgiveness of sins in Christ. Deixa eu ler. Diz aqui, nós temos o perdão dos pecados em Cristo. We have redemption in Christ. Nós temos redenção em Cristo. We have reconciliation in Christ. Nós temos reconciliação em Cristo. We have eternal life in Christ. Nós temos vida eterna em Cristo. We have deliverance from the power of sin in Christ. Nós temos libertação do poder do pecado em Cristo. We have membership of the body of Christ. Nós somos membros do corpo de Cristo In Christ. em Cristo. And then we are sanctified in Christ. E somos santificados em Cristo. We're justified in Christ. Somos justificados em Cristo. We have sonship. Temos filiação em Cristo. And then we're new creation in Christ. E somos uma nova criação em Deus. We're Cristo. heirs of God. Heirs. Somos herdeiros de Deus em Cristo. And we're anointed and we're sealed with the Spirit. E somos selados, ungidos com o Espírito Santo. All in Christ. Tudo isso em Cristo. You could make a list on 1/4 of this page, Você pode fazer uma lista num desses quadrantes dessa página and you would run out of paper. e você não teria lugar suficiente no papel.
Then you would use this quarter of the page. Daí você usaria o próximo quadrante. You would still run out of paper. Você ainda não teria papel suficiente. You would use this quarter. Esse também daqui de cima. You would run out of paper. Também não seria papel suficiente. What God has done for your blessing, O you would run out of paper. O que Deus tem feito para a bênção nossa. You would turn the Não page tem over, papel. Você poderia virar a página também, escrever atrás. and you would run out of paper on this side too. E iria também acabar o papel nesse lado também. But you could start just to have an outline in your own mind Mas você pode começar apenas tendo uma delineação, um esquema na sua própria cabeça, of what God has done for your eternal blessing o que Deus tem feito para a sua bênção eterna in Christ, em Cristo. and you could just put some of those things on one quarter. E você poderia pôr algumas dessas coisas nesse primeiro quadrante. Now the Lord Jesus has a bride. She's not complete yet. Assim, o Senhor Jesus tem uma noiva. Ela não está completa ainda. But the Apostle Paul calls this the great mystery. Mas Paulo chama isso de o grande mistério. We'll look at it a little bit later. Vamos olhar eles um pouquinho mais tarde. But you could put on one side here, one quarter, is the great mystery, Christ and the church. Podemos colocar aqui nesse lado de cá do quadrante o grande mistério, Cristo, a noiva para Cristo, né? Cristo é a igreja. So Paul teaches us about the body of Christ. Assim, Paulo é quem nos ensina a respeito do corpo de Cristo. Paul tells us about the church on earth and how it should conduct itself. Paulo nos escreve sobre a igreja aqui na terra e como ela devia se conduzir aqui, Because it is his corporate testimony in this world. porque ele é um testemunho corporativo, ela é o testemunho corporativo aqui na terra. And Paul tells us about the coming of the Lord Jesus. E Paulo nos fala a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Only Paul tells us the details about the sequence of events. Só Paulo escreve para nós sobre a sequência de eventos In 1 Thessalonians chapter 4. em 1 Tessalonicenses capítulo 4. And Paul tells us the distinction between the coming of the Lord Jesus for his saints at the rapture E Paulo nos fala sobre a diferença entre a vinda do Senhor para os seus no arrebatamento, and then after the tribulation period he tells us some of the details of the sequence of events at the appearing when he comes with his saints. e depois ele escreve a respeito da sequência de eventos que virão quando ele virá na sua aparição com os seus. So Paul tells us of these things Assim, Paulo fala dessas coisas in connection with the coming of the Lord Jesus. em relação com a vinda de nosso Senhor Jesus. Peter doesn't tell us, Pedro não fala sobre isso, and John doesn't tell us. nem João fala sobre isso. The Lord Jesus said, he told us some of these things. He gave the seed. Pedro fala a respeito de algumas coisas. João fala a respeito dessas coisas, que ele nos deu algumas sementes. But maybe we don't have time because we're only speaking a half an hour. Because I speak half hour and you speak a half hour. Eu não tenho muito tempo porque é dividido o tempo entre a tradução e o que fala. And so the fourth part of Paul's doctrine is the Lord's Supper. Assim, a terceira parte que Paulo fala é sobre a ceia do Senhor. I'm not telling you what to do. Eu não estou dizendo para vocês o que fazer. But I want to make a suggestion to you, regardless of how old you are. Mas eu quero fazer uma sugestão a vocês, independente da idade, ou quão velho, ou qual a idade que tenha, That you get a piece of paper like this and put it in your Bible. que você pegue um pedaço de papel como esse e ponha na sua Bíblia. You divide it into 4 parts.
Você divide em 4 partes. And then you make notes when you find the verse and you enjoy it. E você aí, então, anote as coisas que você se agradou de ver. The rapture. And God has told us these things because as Christians we are to be intelligent as to what He is going to do in the future. E Paulo nos fala essas coisas porque ele quer que nós tenhamos a compreensão das coisas que Deus vai fazer por nós. What He is doing now and what He will do. O que Ele está fazendo agora e o que Ele fará por nós. So let's look at maybe 1 or 2 things in Christ. Vamos Maybe one. ver apenas uma ou duas coisas do que nós temos em Cristo. Maybe Romans chapter 3. Vamos ir em Romanos capítulo 3. Let's just, chapter 4, I'm sorry. Chapter 4, No capítulo 4, verse 7. versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. And then we could look at, just hold your place there, we could look at Ephesians chapter 1. Segura aí esse Romanos 3 e vamos em Efésios capítulo 1, And we could read verse 7. onde nós podemos ler o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. In other places, Paul says that we have the forgiveness of sins in Christ. Em outra porção da palavra, Paulo fala que nós temos o perdão dos nossos pecados. It's part of Paul's teaching that you and I are accepted before God just like His Son. É parte do que Paulo, da doutrina de Paulo, de que eu e vocês somos aceitos assim como o filho é aceito. He doesn't look at you when you sit here in this room. Ele não olha para você quando sentam aqui nesse salão. He doesn't say that you're a saved sinner. Ele não fala que você é um pecador salvo. He says you're a saint, Você é salvo, a holy one. um santo. He no longer sees you in that old position. Ele não vê você mais nessa posição antiga. He sees you in all of the acceptance of His own Son. Ele vê você em toda a aceitação do seu único filho. When the Lord Jesus rose from the dead, Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, He showed Himself for 40 days in this world ele se apresentou a este mundo por 40 dias to His disciples so that they would be suitable witnesses. Aos seus discípulos, para que eles fossem então testemunhas confiáveis. And then He ascended into heaven. Aí subiu aos céus, He was received in the glory cloud, the Shekinah glory cloud. e ele foi recebido no que nós podemos chamar de a nuvem gloriosa. Was He accepted in heaven? Foi ele aceito nos céus? He was accepted in heaven. Ele foi aceito nos céus. He sat down at the right hand of God. Ele sentou à mão direita de Deus. He was given every honor and every dignity that is possible for God to give to His Son. Foi-lhe dado toda a possível glória que podia ter sido dada ao seu filho. And He wanted you and I to know and to enjoy the fact that we are as accepted before Him as His own Son. E Ele quer que nós tenhamos toda a certeza de que nós somos aceitos como seu filho é aceito. In the Old Testament, they didn't understand the forgiveness of sins. No Antigo Testamento, eles não podiam entender o que era o perdão dos pecados. They would offer an offering for sin. Eles iam oferecer um sacrifício pelo pecado, The blood was shed, o sangue era derramado, and the blood covered the sin, e o sangue apenas cobria but the sin wasn't forgiven. o pecado, mas não era perdoado. None of the Old Testament saints were judicially forgiven before God. Nenhum dos santos do Antigo Testamento foi tecnicamente perdoado
dos seus pecados. Their sins were covered. Seus pecados eram cobertos. And they too waited for the death and resurrection of the Lord Jesus. E eles também tiveram que esperar pela morte e ressurreição de Cristo. But you'll notice in Romans chapter 4, Mas vocês notam que no capítulo 4 de Romanos, it says that blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. ele diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. And in the Old Testament, their sins were covered. E no Velho Testamento os pecados foram apenas cobertos. But in Ephesians chapter 1, Mas em Efésios capítulo 1, we have the forgiveness of sins. nós temos o perdão de pecados. Forgiveness is spoken of in 5 different ways in the Word of God. Perdão é falado de cinco maneiras diferentes na palavra de Deus. We don't have time to go in that detail, but one of those things is judicial forgiveness. Nós não temos tempo de discorrer sobre todas essas coisas, mas uma delas é o perdão judicial. In the 3 dark hours on the cross, Daquelas 3 horas de trevas na cruz, my sins were laid on the Lord Jesus. meus pecados foram colocados ou deitados em Cristo Jesus. God didn't forget one. Deus não esqueceu nenhum. And in those dark hours, the Lord Jesus bore the judgment for all of my sins. E naquelas 3 horas de trevas, o Senhor Jesus suportou o juízo de todos os meus pecados. At the end, he said, "It is finished." E no final ele disse: está consumado. He died. Morreu, His blood was shed. seu sangue foi derramado, He was buried. foi enterrado, Then he rose from the dead. e daí saiu dentre os mortos. And then he ascended into heaven. E aí subiu aos céus, He sat on the right hand of God. sentou à direita de Deus. God can have no sin in his presence. Deus não pode ter pecado na sua presença. Where are my sins? Onde estão os meus pecados? They're gone. Se foram. They're gone. Eles estão totalmente eliminados. He uses figurative language. They're cast into the depths of the sea. Ele usa a língua figurativa de que eles foram lançados no mar. As far as the east is from the west. Tão longe quanto o leste é do oeste. They're not forgotten. Não foram esquecidos. That's a human weakness. Essa é uma fraqueza humana. But they are forgiven. And God has said, their sins and their iniquities I will remember no more. Eles são perdoados e o Senhor fala, e os seus pecados não serão lembrados jamais. So, today, right now, you are accepted with God. Hoje, nesse exato momento, você é aceito diante de Deus. In Christ. Em Cristo. Your sins are forgiven judicially. Seus pecados são judicialmente perdoados. You will never face God as a judge. Você nunca mais terá que enfrentar a Deus como um juiz. God judges sins, and your sins were judged at the cross. Deus julgou o pecado e os seus pecados foram julgados na cruz. And you are as accepted as the Lord Jesus himself in the presence of God. E você é aceito como o próprio Senhor Jesus foi aceito nos céus. We don't have time to go into details, but you can search the scriptures yourself. Nós não temos tempo de ir em todos esses detalhes, mas vocês podem buscar na palavra de Deus. God loves you just like he loves his son. Deus ama você tanto quanto ele ama seu filho. And when he speaks of the forgiveness of sins, e quando ele fala de perdão de pecados, he's bringing before us the truth that we are no longer guilty before God. Ele traz diante de nós a verdade de que nós não somos mais culpados perante Deus. He looks at you and he says, not guilty. Ele olha para você e diz, sem culpa, because of the work of Christ. Por causa da obra de Cristo. Would to God that we thanked him more. Não deveríamos agradecer mais? It was a mighty work.
Era um trabalho majestoso. But that's just one of those things that we have in Christ. Mas essa é apenas uma das coisas que nós temos em Cristo. When he speaks of redemption, he speaks of liberty. We're brought into liberty. Quando ele fala de redenção, ele fala de liberdade, somos trazidos à liberdade. When he speaks of justification in Christ, we're given a new position before God. Quando ele fala de justificação, ele fala que nos é dado um lugar diante de Deus, um novo lugar diante de Deus. And so we have those things that are in Christ, and we can make that list. Start filling your list. E nós podemos colocar nossa lista em Cristo. Pode começar a fazer a sua lista em Cristo, das coisas que somos em Cristo. And you will do what Timothy did. E você vai fazer o que Timóteo fez. He had an outline of what Paul taught. Ele tinha um esboço do que Paulo ensinou. Now perhaps he had an orderly outline in his mind. Talvez ele tivesse na sua mente uma ordem mais elaborada. But no doubt he started with making some notes about what Paul was speaking of. Mas sem dúvida ele deve ter feito algumas anotações do que Paulo estava ensinando. Now let's speak of Ephesians chapter 5. Vamos falar agora de Efésios capítulo 5. Let's read from verse 24 down to the end. 24 ao fim. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. You'll notice this expression in verse 32, a great mystery. Notem essa expressão no versículo 32. Grande é esse mistério. Now you know that in the New Testament that the Lord Jesus, God revealed something. Nós sabemos que no Novo Testamento Deus revela algumas coisas that was hidden in his heart. Que estava escondido em seu coração. Let's look at it in I think it's Ephesians chapter 1. Eu acho que em Efésios 1 podemos olhar uma coisa assim. Let's read verse 9, chapter 1 verse 9. Vamos ler no capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. And then verse 4. E aí o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. So in the Old Testament, the Word of God is divided in our Bibles in two parts. Assim, no Antigo Testamento, a palavra de Deus é dividida em duas partes. The relationship of God with man before the cross. O relacionamento de Deus com o homem antes da cruz. That's the Old Testament. Esse é o Antigo Testamento. And it's God's picture book. He shows illustrations. E podemos assim dizer, o livro de figuras de Deus. Ele mostra ilustrações. The New Testament tells us the details of God's relationship with man after the cross. E no Novo Testamento, Deus mostra a sua relação com o homem depois da morte de Cristo na cruz. And he says in Deuteronomy chapter 29, I think it's verse 29. Eu creio que em Deuteronômio ele nos fala, eu creio que é o capítulo 29, versículo 29. He says, those things, the hidden things belong unto the Lord our God. As coisas
ocultas pertencem a Deus. But those things that are revealed belong unto us and to our children forever. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. The things that were hidden As coisas encobertas could not be revealed before the cross. não poderiam ser reveladas antes da cruz. They couldn't be perceived, they couldn't be understood. Não poderiam ser percebidas, não poderiam ser entendidas. They couldn't be enjoyed Não poderiam nem ser desfrutadas. until that work of the cross was complete. Até que a obra da cruz fosse completada. And God had in his heart the secret that was hidden. E Deus tinha em seu coração esse segredo que estava escondido. He wanted to tell us all about it. Ele queria contar tudo disso para nós. And he specially prepared the Apostle Paul to tell us all about it. E ele pessoalmente ele tratou especialmente com Paulo para que ele contasse isso para nós. And he says one of the biggest secrets that he had in his heart E ele disse que um dos grandes segredos que ele tinha em seu coração was that the Lord Jesus was going to have a bride in heaven. era que o Senhor Jesus teria uma noiva nos céus. And she was going to satisfy his heart for all eternity. E ela iria satisfazer o seu coração por toda a eternidade. He shall see of the fruit of the travail of his soul and shall be satisfied. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Isaías. When Christ has his bride in heaven, he's going to look at you as a member of his body, as a member of that bride, and he's going to say it was worth it. Quando ele estiver nos céus, ele vai olhar para os membros do seu corpo e vai falar, valeu a pena. He's going to look at you, he's going to say, I have everything that I ever wanted. Ele vai olhar para você e dizer, eu tenho tudo aquilo que eu sempre quis. And so Paul is the one that tells us about this great mystery. E assim Paulo é aquele que nos fala desse grande mistério. And he says in verse 25 what he did in the past. Ele nos fala em Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. So he gave himself for his bride. Assim ele se deu a si mesmo por sua noiva. He purchased his bride. Ele comprou a sua noiva. She's not a part of his inheritance. Ele não é parte de sua herança. You don't inherit a wife. Você não herda uma esposa. No, he saw you, and the price was going to be his own life. Não, mas ele viu, olhou para você e o preço ele viu era a sua própria vida. And he said it's worth the price. E ele disse, vale o preço. That's how much his love is for you. Esse é o tamanho do amor por mim. And so, in verse 26, it tells us what he's doing right now. E aí no versículo 26, ele nos fala do que ele está fazendo agora. He's sanctifying it or setting it apart and cleansing it with his word. Ele está santificando, colocando ela à parte e purificando-a com a lavagem da água. And then in verse 27 tells us what he's going to do in the future. E aí no versículo 27 ele nos fala o que ele irá fazer no futuro. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. He's going to have a perfect bride. Ele vai ter uma noiva perfeita. Not a wrinkle. Não uma No blemish. enrugada, sem nenhuma mancha. Her motives and her heart will be perfect forever. Os motivos de seu coração serão sempre os mesmos. She'll be a perfectly suitable companion. Ela vai ser uma companheira perfeitamente própria para ele. Spirit, soul, and body. Espírito, alma e corpo. For all eternity. Por toda a eternidade. And he'll be satisfied. E ele estará satisfeito. But you know, brethren, you and I will be satisfied as well.
Mas você sabe, irmãos, eu e vocês estaremos também do mesmo modo satisfeitos. And God, during the millennium, will display his bride with him. E Deus manifestará durante o milênio a majestade da sua noiva, a beleza da sua noiva. And she will be used to display the glory of Christ in this world. E ela vai ser usada para demonstrar a glória de Deus aqui na terra, do Senhor Jesus aqui na terra. So as I said, Paul also teaches us the truth of how the church should be ordered, how it should conduct itself. Assim também Paulo ensina como a igreja deveria caminhar e se comportar aqui na terra, ou funcionar aqui na terra. Let's look at the Lord's coming. Vamos olhar para a vinda do Senhor agora. 1 Thessalonians 1 Tessalonicenses, chapter 4. capítulo 4. Let's read from verse 13 down to verse 18. 1 Tessalonicenses 4, 13? 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Now in John's Gospel, chapter 14, the Lord Jesus spoke of the rapture. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus nos fala desse arrebatamento. And each one of these four parts of Paul's doctrine, E cada uma dessas 4 partes da doutrina de Paulo, the Lord Jesus introduced the subject himself. o Senhor Jesus traz o assunto por si próprio. This is not Paul's ideas. Isso não é a ideia de Paulo. These are the doctrines that God had hidden in his heart, São doutrinas que o Senhor tinha escondido em seu coração, that he wanted to reveal to you and I, que Ele queria revelar a você, a vocês e a mim, but that he couldn't tell the details of when he was here. mas Ele não podia dizer seus detalhes enquanto Ele estava aqui. He said, I will come again and receive you unto myself. Ele falou, eu voltarei e receberei para mim, But he didn't give any details. mas não deu nenhum detalhe de como ia ser. Paul gives us all the details that we need to know. E Paulo então vem e traz todos os detalhes que nós precisávamos In saber. 1 Corinthians chapter 15, he tells us how our bodies will be changed. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo nos fala como os nossos corpos serão transformados. In Philippians chapter 3, I think it's verses 20, 21, Em Filipenses 3, eu creio que é no versículo 21, 22, he tells us that we're going to have, our bodies will be glorified and will be just like the Lord Jesus. ele fala que os nossos corpos serão glorificados e seremos como Cristo é. Just like him, Do mesmo jeito que Ele é. with a glorified body, the same body that you have right now, O mesmo corpo que você tem agora será glorificado. glorified, Glorificado. without a mark of sin. Sem nenhuma marca de pecado. The only one that will have a mark of sin is the Lord Jesus. O único que terá nos céus a marca do pecado será o Senhor Jesus. We will never forget what it cost him to have us there. Nós nunca vamos esquecer o que custou para Ele comprar essa salvação. But in the passage that we just read in Thessalonians, Mas a passagem que nós acabamos de ler em Tessalonicenses, he wanted us to understand that and to be intelligent to the fact that he was going to come himself.
Mas o que ele queria ensinar é que ele pessoalmente viria. And he uses several terms that help us to understand. He says that those which sleep in Jesus, in verse 14. E ele usa várias expressões que ele gostaria que nós entendêssemos. Ele usa, por exemplo, os que dormirem, os que dormem. Não precederemos os que dormem, versículo 15. Are going to be raised first. Nós seremos ressuscitados antes. The unbeliever who dies in his sins is not said to sleep. Os He's not incrédulos asleep. que não creram e morreram em seus pecados, não é dito que eles dormem. But those that are believers are asleep in Jesus. Mas aqueles que creram, são crentes e morrem, eles estão dormindo em Cristo. The soul and the spirit are with God, O espírito e a alma estão com Deus, but the body is in the grave. mas o corpo está na sepultura. And so he says that the Lord Jesus is going to come to receive his church. E assim ele diz que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. But Christianity is individual. Mas cristandade é uma coisa individual. He saves us as individuals. Ele salva indivíduos. He brings us into the knowledge of the truth as individuals. Ele nos traz ao conhecimento da verdade individualmente. And if there's a desire of heart, we buy the truth as individuals. E o desejo do seu coração é que nós compremos a verdade individualmente. We're gathered to the Lord's name as individuals. Nós estamos reunidos ao nome do Senhor como indivíduos. And when he comes for you, he's going to come for you. E quando ele vier para você, ele virá para você. You know, he's going to come for my father individually. Ele virá, por exemplo, para o meu pai como um indivíduo. Meu pai, um indivíduo. And so he speaks of these individuals, they. He uses this term. Then we which are alive and remain, verse 17. Aí no versículo 17 ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, Shall be caught up together. seremos arrebatados juntamente. You could make a list of all of those things in connection with the rapture. Nós só podemos fazer uma lista de todas aquelas coisas que estão conectadas com o arrebatamento That will take place. e vai ocupar um bom espaço. We're going to be reunited with those that have gone before. E nós vamos nos reunir com aqueles que saíram antes, deixaram esse mundo antes. It's Paul's doctrine that tells us we're no longer going to have the flesh. We're going. Paulo nos ensina que nós não teremos mais a carne. We have a new life. We're indwelled with the Spirit of God. We're a new creation. Nós temos uma nova vida, nós temos o Espírito Santo e nós somos uma nova criação. And at the time of the rapture, we're going to be raised, glorified. E na época do arrebatamento, no momento do arrebatamento, nós seremos levantados para estar com Ele nos céus. Now, Paul tells us this because he says the head, the glorified head of the church, physically left this earth and went to heaven. Paulo nos escreve que essa cabeça glorificada deixou a terra e subiu para estar nos céus. And every member of his body E cada membro do seu corpo is going to physically leave this world and go to be united with the head. Cada um vai ser no próprio corpo levantado para estar com ele nos céus, individualmente. We have to go the same way that the Lord Jesus went. Isn't that nice? Nós iremos no mesmo modo que o Senhor foi para os céus, nós iremos. Não é interessante isso? And then he speaks of the fact that we will never be separated. E aí ele nos mostra o fato de que nunca mais estaremos separados. So shall we ever be with the Lord. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Put it on your list.
and thank Him for it. Ponha na lista e Thank Him for it. e agradeça a Ele. Now let's look at the last one, Vamos ver a última. the remembrance of the Lord. Let's read 1 Corinthians 11, 1 Coríntios 11, verse 23 to 26. versículos de 21 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. So you might say to me, well, we have this in Matthew's Gospel, we have it in Mark's Gospel, and we have it in Luke's Gospel. Você pode dizer isso para mim, mas nós temos isso em Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. So why do we have to have Paul tell us about this? Mas por que nós temos que ter Paulo dizendo sobre isso para nós? The church was not yet formed A igreja não tinha sido ainda formada in the Gospels. nos Evangelhos. And so the perspective is from a historical perspective, what actually happened. E a perspectiva era de que as coisas estavam ainda para acontecer. And in a sense, it's from a Jewish perspective. E a perspectiva era no sentido judaico. But Paul tells us the doctrinal significance of the remembrance of the Lord. Mas Paulo nos ensina o significado doutrinário do que significa a ceia do Senhor para nós. It was revealed to him, and this is what he says in verse 23, I have received of the Lord. Isso foi revelado a ele, porque ele diz aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Each one of these things that we've spoken of was revealed by revelation. Cada uma dessas coisas que nós vimos aqui foi revelada a ele através de uma revelação. Was revealed to Paul so that he could deliver it to the church. E foi revelada a Paulo para que ele pudesse entregar à igreja. So that's what he says. He says, I received it and now I'm delivering it. E é isso que ele disse. Eu recebi e é isso que estou ensinando. And he goes over some of these details. We don't have time, but he says something by revelation. E ele vai por todos esses detalhes, nós não temos tempos de passar agora, até ele chegar a um ponto de uma expressão aqui. He says that we announce the death of the Lord Jesus when we remember him in his death. Ele diz que nós anunciamos a morte do Senhor quando partimos o pão. We announce it to this world and we announce it to one another. Nós anunciamos a este mundo e anunciamos uns aos outros what this world did to the Son of God. O que esse mundo fez ao Senhor Jesus, Filho de Deus. They don't mind remembering that he was born. Ele não se importa em ensiná-los de lembrar como ele nasceu. But they don't like to remember what happened at the end. O mundo gosta de lembrar de quando ele nasceu, mas eles não querem nem mencionar quando ele morreu. So when they see you go out of the house on a Lord's Day morning and you have your Bible, assim, quando eles veem você pegar a sua Bíblia de manhã e ir para o salão, they know what's going on. Eles sabem o que está acontecendo. They can never forget. Eles não podem nunca esquecer. Because you are announcing at the remembrance of the Lord that he died. Porque vocês estão anunciando que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. But another thing that was revealed to Paul, mas uma outra coisa foi revelada a Paulo, that it would be done till the Lord Jesus comes. Que seria feita até que o Senhor venha. Isn't that nice? Não é isso muito interessante, muito We are told by revelation that we are going to be able to remember the Lord Jesus in his death. Foi dito a vocês
que vocês estarão aptos a lembrar da morte do Senhor right until He comes. até o momento em que Ele virá. I wonder sometimes if it's going to be on a Lord's Day. Eu imagino, às vezes, se não seria num dia do Senhor que Ele voltaria. Very briefly, we could look at chapter 10. Very briefly, maybe a couple of minutes. Temos alguns minutinhos, ainda dá para ir rapidamente no capítulo 10. Read verse 16 and 17. Versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. And so he speaks of the cup of blessing first in this passage. He speaks of the cup before the loaf. E aqui nessa passagem ele menciona o cálice antes do pão. And he speaks of it as a cup of blessing. E ele fala de ser um cálice de bênção. When we see the cup on the table on the Lord's Day, it doesn't represent a cup of judgment. Quando nós vemos o cálice na mesa no primeiro dia da semana, na ceia do Senhor, ele não representa um cálice ele representa um cálice de bênção. You might say it represents the price that was paid, the blood shed of the Lord Jesus to bring you into blessing. Podemos dizer que ele representa o sangue derramado na cruz para que trouxesse bênção para nós. It's a cup of blessing. É um cálice de bênção. The reason that God can accept you in His presence A razão de Deus aceitá-lo na sua presença is that the price for your sins has been accepted and He is satisfied. é que o preço foi pago e aceito, e você então é aceito por Deus. You were an enemy of God. Vocês eram inimigos de Deus, nós éramos. You were born an enemy. Era nascido inimigo. You were born hating God. Nasceu odiando a Deus. God acted in His sovereignty. And Deus agiu em sua soberania. He quickened you. He gave you life. Ele vivificou você, comunicando vida. At the same time, He gave you faith to believe. E ao mesmo tempo deu fé para você crer. And then when you did believe, E aí, quando você creu, you were sealed with the Spirit of God. você foi selado com o Espírito Santo de Deus. You were brought into a place of blessing in God's creation that is the highest place of blessing in all of the creation. Você foi trazido a um lugar de bênção no corpo de Cristo, que é a maior posição em todo o universo. You have a place of honor, a place of love, a place of blessing before God. Você tem um lugar de bênção, um lugar de amor, tudo isso em Cristo Jesus, né? Not even Abraham or Moses have that place of blessing. Nem mesmo Moisés ou Abraão teve um lugar de bênção como esse. They have new life. Eles tinham vida nova. They're in heaven. Eles estão no céu. But you're a part of the bride of Christ. You're a part of the bride of Mas Christ. você é parte da noiva de Cristo. Now, what did it cost to give you that place? Mas o que custou para lhe dar esse lugar para você? What did it cost to give you the place of blessing before God? O que custou para lhe dar um lugar de bênção diante de Deus? It cost the blood of His own Son. Custou o preço do seu próprio filho. It cost Him the blood of His own Son to bring you into blessing. Custou o sangue do seu próprio filho para nos trazer a bênção. It's a cup of blessing. É um cálice de bênção. The work of judgment was complete. O trabalho de juízo foi completado. The judgment for my sins was over, and the Lord Jesus died. O julgamento dos meus pecados foram feitos em Cristo e Cristo morreu. Fire in the Word of God is always a symbol of judgment. O fogo na palavra de Deus é sempre um símbolo de julgamento, juízo. In the Old Testament,
the offerings never felt the fire of the judgment. No Antigo Testamento, os sacrifícios nunca sentiram o fogo do juízo. But at the cross, the Lord Jesus felt the fire of God's judgment. Mas na cruz o Senhor Jesus sentiu o fogo do juízo naquela. He exhausted it. E ele extinguiu com ele. Then he speaks of the bread, and he says in verse 17 that we're one bread, or one loaf and one body. E assim ele fala no versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. So Paul's doctrine tells us that we're members of the one body of Christ. Assim Paulo nos traz a verdade de que somos membros do corpo de Cristo. And he tells us that we're partakers of that one loaf. E fala que nós somos participantes desse um pão. So he says, when you take that piece of bread on the Lord's Day morning and you put it in your mouth, ele fala que quando de manhã, no domingo de manhã, você pega um pedaço daquele pão e põe na sua boca, you're publicly professing that you belong to Christ. Você está publicamente professando que você pertence a Cristo. That you're a member of that body. Que você é membro desse corpo. That's Paul's doctrine. Essa é a doutrina de Paulo. Vamos orar?